Olá! Nada melhor que iniciar o workshop com um convite para imaginarmos o futuro, um futuro próximo da nossa sociedade, de como a internet está evoluindo e as novas tecnologias da Web 3.0 poderão transformar como nós lidamos com a realidade física e digital. Mas esse bate-papo, na verdade, precisa vir aqui, né? Para essa sala de aula, acontecendo aqui agora, nesse espaço onde nós podemos dividir e compreender juntos o que é o NFT e quais questões jurídicas se sobressaem quanto a estes avanços tecnológicos. Por que é que nós estamos aqui? Esse workshop foi pensado especialmente para os acadêmicos de graduação e do curso de Direito da UniOeste e da Univel. Também para os mestrandos em Direito da Univel, que possam estar todos pensando em realizar TCCs, iniciação científica, ou projetos de pesquisa. E eu estou tomando essa iniciativa agora de falar um pouco sobre esse tema exatamente porque muitos de vocês podem estar escolhendo os seus temas e os seus orientadores. Então a minha iniciativa é de apresentar essa realidade dos NFTs como um tema de pesquisa e que inclusive tem potencial para perdurar vários anos na carreira acadêmica de todos nós. Inclusive muitos de vocês podendo levar esse tema até o mestrado, doutorado, com muitas discussões relevantes para o direito brasileiro. Os acadêmicos de outras áreas, também que se identifiquem com a temática, estão convidados a participar e se integrarem nessas pesquisas. Porque, a rigor, inclusive, hoje os especialistas em programação e computação estão até mais familiarizados com a lógica dos smart contracts, por exemplo, do que os próprios juristas. Eu sou o professor Júlio Garcia, sou professor, pesquisador, advogado, componho o quadro de professores da graduação em Direito da UniOeste, no campus de Foz do Iguaçu, e também sou professor pesquisador do mestrado em Direito da pós-graduação da Univel, no campus de Cascavel. E o objetivo, portanto, aqui é conversarmos. Em primeiro lugar, eu vou dividir essa apresentação em duas partes, sendo a primeira uma visão geral dos NFTs, pois muitos de vocês podem não ter tanta informação, e, em segundo lugar, alguns aspectos e problematizações jurídicas sobre os NFTs. Me parece até que este é o ponto mais relevante. Desde já eu deixo aqui o meu contato para os acadêmicos, mestrandos que têm interesse no tema, para que possam buscar maiores informações comigo. Meu e-mail é julio.garcia@univel.br. Muito bem. Quando a gente fala aqui dos NFTs, eu estou falando, na verdade, dessa possibilidade de desenvolvermos juntos este projeto de pesquisa, nós temos que ter em vista que os NFTs tratam de uma realidade tecnológica, de uma realidade que pertence a uma nova era da web. E aí nós vamos ter que entender de assuntos que são, na verdade, não jurídicos. Em primeiro lugar, eu acho que vale a pena uma definição do que é um token não fungível, NFT. Este vídeo, inclusive, que está aqui disponível, e este link eu vou deixar à disposição depois para quem quiser acessar todos esses dados que eu estou apresentando nessa página. Eu estou usando o Notion aqui para compartilhar as informações. Esse vídeo é bacana, ele mostra vários aspectos e deixo aqui a sugestão depois para quem quiser assistir. Mas a definição básica do NFT é de um tipo especial de token criptográfico e ele representa algo único. Diferente das criptomoedas, como é o caso do Bitcoin e de vários outros tokens utilitários, os NFTs não são mutuamente intercambiáveis. Então, o token não fungível representa algo específico e individual que não pode ser substituído. A característica da fungibilidade é muito tratada no âmbito dos bens, das coisas, do próprio direito civil, e representa essa percepção de alguma coisa, de algo que é intercambiável. Uma nota de R$1, uma moeda de R$1, uma nota de R$5, de R$100, podem ser trocadas por notas equivalentes com o mesmo valor, com a mesma representatividade. E até aqui, o próprio Bitcoin e outras formas de representação do blockchain e a própria digitalização, né, de uma série de ativos, imagens, vídeos, textos, são todos considerados fungíveis. Porque nós podemos pegar um conjunto, por exemplo, de códigos de um JPEG, de uma imagem, e copiar este código numa imagem idêntica. Na realidade, quando nós compartilhamos uma foto nas redes sociais, no Instagram ou no próprio WhatsApp, o que a gente está fazendo é gerando um código que é copiável indeterminadamente, né, indeterminável,
para muitas pessoas que acessam. Então, nós estamos com algo absolutamente fungível. E essa é uma característica, na verdade, da digitalização e da internet até aqui, o que faz com que nós não consigamos ser proprietários e donos dos ativos digitais. Quem é, na verdade, proprietário são as grandes plataformas e dos instrumentos, das redes, do local por onde nós conseguimos interagir. Então, quando nós colocamos informações nessas redes, nós acabamos transferindo, na prática, a titularidade e a propriedade desses ativos para essas plataformas, basta ler os termos e serviços delas, ou, em muitos casos, para o domínio público, no sentido de que essas informações caem na rede e, portanto, todos passam a ter acesso e nós perdemos a titularidade direta do ativo digital. Nós podemos, e muitas vezes conseguimos até discutir, a condição da propriedade ou da titularidade, né, vamos dizer assim, de direitos de personalidade, direitos da própria imagem, da voz, mas não daquele arquivo digital. Essa que é a grande questão. E isso fez com que a internet de hoje criasse para nós uma modificação até de aspectos culturais sobre o que é ser dono, proprietário e titular das coisas. Hoje as pessoas, em geral, se dão muito mais satisfeitas e felizes com a quantidade de seguidores, muitas vezes numa rede social, ou com a quantidade de curtidas que aparece lá numa postagem, do que exatamente ter o reconhecimento da própria titularidade daquela informação. Artistas, em geral, passam muito por isso, né? Ao criar uma música e compartilhar essa música via Spotify, Deezer e tantos outros aplicativos, o músico, o artista, a banda, eles não têm mais o domínio sobre aquele arquivo. Eles têm apenas uma indicação de representação de quantidade de exibições que a plataforma transmite para essa pessoa um percentual dentro de um contrato que foi pré-estabelecido entre eles. Então, nesta realidade, quando a gente começa a entender que os NFTs mudam toda essa situação, vale a pena a gente ver alguns usos que estão sendo feitos. Então, por exemplo, alguns destes tokens não fungíveis, NFTs, são usados para criar escassez digital verificável. Esta frase, essa palavra, eu acho que vale a pena vocês estudarem. Escassez digital. Como eu acabei de falar, nós temos abundância digital. E na hora que nós falamos de escassez, significa a capacidade agora de colocar alguma coisa digital na própria internet que é única. E que essa unicidade, inclusive a sua titularidade, é verificável. Portanto, eu consigo, de fato, saber quem é o titular e saber que aquilo é único. Ou que eu tenho, por exemplo, 100 ingressos por meio de NFTs e que um NFT pode ser compartilhado por até 100 pessoas e é possível verificar que isso está acontecendo e quem são esses titulares. Isso também permite verificar a propriedade digital e a possibilidade de interoperabilidade de ativos através de diversas plataformas. Porque hoje, quando nós temos ativos em uma determinada plataforma, nós não conseguimos fazer isso valer na outra. Na área de jogos, isso é mais fácil de compreender. Então, quem usa lá e joga Fortnite, ele não consegue trazer as suas skins e suas características do game para um Roblox, por exemplo, ou para um jogo similar. Cada um tem o seu universo. Então, com os NFTs, em tese, a tecnologia vai nos permitir intercambiar isso. Eu estou falando de jogos, mas nós podemos falar de intercâmbio financeiro, intercâmbio, por exemplo, cultural, linguístico, artístico, entre tantos outros, né? Então, os NFTs são usados em vários aplicativos que requerem itens digitais exclusivos, como é o caso da arte criptográfica, criptocolecionáveis e jogos criptografados. Então, diante destes conceitos iniciais, nós podemos fazer uma série de verificações de objetivos de pesquisa, né? O que significa o NFT? Quais são as suas aplicações, os seus usos atuais? O que está por vir logo à frente, a partir dos potenciais que ele abre? Também compreendermos de que modo a tecnologia utiliza, emprega e aplica o NFT. Aqui eu acho que é muito bacana essa relação com o pessoal da área de tecnologia. Então, o primeiro objetivo das pesquisas vai ser de nós compreendermos de forma mais aprofundada, com conhecimento de causa, o que é o NFT, como que ele funciona, o que está por vir logo à frente e os potenciais que ele tem. Tá? Depois nós temos que analisar as relações, impactos e as transformações que o uso dos NFTs podem trazer para o ambiente jurídico. E, por fim, avaliar, ao final, de que modo o emprego e a regulação dos NFTs se relacionam e podem fomentar a sustentabilidade, porque esse é um outro desafio desses temas.
Então, até aqui, o que a gente pode perceber é, sabendo o que são os NFTs, tendo uma noção dessa definição de algo que é único, exclusivo e verificável, sabendo que isso vai impactar propriedade digital e interoperabilidade de ativos, estes são alguns dos primeiros processos que eu estou sugerindo de pesquisa. O que significa, como que isso pode ser utilizado e ser empregado, e de que modo isso impacta o direito, ou de que modo o direito pode fazer parte desse processo. Então, aqui tem alguns exemplos atuais. Esse aqui é bem recente, o Beeple, é o nome desse artista que aparece aqui na foto. Ele está aqui numa entrevista, num programa de talk show lá nos Estados Unidos, em que ele fala sobre a venda da obra digital chamada Human One, que aparece aqui nessas duas imagens. Ela é uma obra digital que parece um vídeo vivo, né? Este ser humano ele fica caminhando o tempo todo, e ele foi vendido no formato NFT por 29 milhões de dólares. Então, a arte e os artistas estão sendo beneficiados. Nessa entrevista, o artista Beeple ele comenta que ele passa desde 2007 fazendo artes digitais, sendo que ele nunca vendeu as artes digitais dele, porque ninguém queria comprar algo que é facilmente copiável e replicável. Na hora que os NFTs começaram a permitir que as criações dele se tornassem algo único e verificável, ele começou a fazer algumas vendas e chegou ao ponto agora de ter vendido essa obra por 29 milhões de dólares. Né? Aqui tem o VeeFriends, que é uma coleção do Garry's. E o Gary, na verdade, é um grande responsável ou especialista por marketing. Ele é mais conhecido no cenário americano. E ele criou, por meio deste site VeeFriends, uma coleção exatamente de desenhos, que são todos estes desenhos que ele fez à mão e que representam ideias e tudo mais. O nome dele é Gary Vaynerchuk. E aqui, para vocês terem uma noção, olha, são vendidos alguns destes NFTs, olha o valor, 35 mil reais, 91 mil reais, 40 mil reais. E o que esses NFTs representam são unidades que tenham uma identidade única verificável e que representam não só o valor que está embutido na venda, como uma peça de arte, mas trazem também elementos do mundo real. Eles valem como ingressos durante 3 anos para os eventos que são realizados por esse artista, pelo Gary, que na verdade é um empresário. Dão acesso, alguns deles, a contatos e conversas específicas com ele durante 3 anos e tudo mais, né? Então isso aqui é uma experiência que está sendo feita. Uma que é antecessora e ficou muito famosa são os chamados cyberpunks. Tem o site, quem quiser buscar vai ver. São essas figurinhas únicas. Na verdade, foi criado em 2017, imagens de 24 por 24 pixels, portanto, muito pequenas, e foram geradas por um algoritmo, quer dizer, elas foram geradas de forma automática, e os caras que estão por detrás disso, que são do estúdio americano Larva Labs, são o Matt Hall e o John Watkinson, e eles criaram isso como uma aplicação inicial de uma coleção de digitais, NFTs, e a ideia deles foi, utilizando um padrão tecnológico, expor isso, né? E eles estão sendo vendidos. Existem 10 mil personagens colecionáveis e únicos. Cada um desses 10 mil é único nessa série CryptoPunks. E eles possuem uma prova de governança no blockchain Ethereum. Então, essa é a lógica desses NFTs. Tem alguns desses NFTs sendo vendidos já acima de 300 mil dólares. Quer dizer, são coisas absurdas de se imaginar, mas é um movimento relacionado à arte, relacionado a como nós atribuímos valor a essas questões. Tá? Aqui tem uma distinção, por exemplo, de algumas categorias de NFT, né? Então, tem muitos aqui na área de cartões colecionáveis, é o caso do CryptoPunks, caso, por exemplo, da NBA, que criou alguns NFTs para a coleção. Tem a categoria da arte, que são exatamente produções de artistas, quadros, imagens. Tem a área, por exemplo, de jogos, que é muito conhecida. A própria F1 Delta criou lá um NFT. Conteúdos e mídias e vários outros que são assim de diversas categorias, né? Existem alguns links, depois eu deixo aqui, vocês podem dar uma olhadinha na Wikipedia para variar. Tem umas reportagens. Esse podcast aqui do Tim Ferriss Show é muito bacana, foi com o Chris Dixon e o Neville Ravikant. Os caras são especialistas e estão discutindo Web 3.0 e sobre NFTs. Ele é todo em inglês, leva mais de 2 horas e meia, mas para quem tem uma noção do inglês, e ele também permite você ver a transcrição, então dá para acompanhar ali com o texto,
vale a pena acompanhar. Deixo aqui a dica para quem quiser ver mais informações. E uma última questão importante do ponto de vista conceitual é a compreensão da história da Web 1.0 até a Web 3.0. Quando a gente fala da Web 1.0, a gente está falando daquela web que surgiu lá em 1990 para a comunidade, ao povo em geral, né? E que se caracterizou pelos formatos de páginas que eram estáticas. Então, o Web 1.0 era aquele site que você tinha como acessar e simplesmente carregar uma informação. Ele ajudou muito o jornalismo, transferiu enciclopédias e, portanto, era um formato bastante fechado, né? Alguns dizem que o que está acontecendo agora com os NFTs é mais ou menos o que se acontecia ou se imaginava acontecer lá em 1990, quando alguém visse a Web 1.0. E aí ficasse olhando e dizendo, bom, tudo bem, nada demais, o que eu estou fazendo simplesmente agora é acessar um monte de letras num ambiente digital dentro de um monitor, mais nada. Se alguém chegasse naquela época e falasse que as pessoas passariam a comprar produtos ali por meio destes sites, que as pessoas passariam a conversar, se relacionar, que as pessoas estariam utilizando essa internet para fazer uma transmissão ao vivo, como eu estou fazendo agora, gravando, quer dizer, superando TV, cinema, rádio, jornais, revistas e uma série de outros ativos, mesmo de comércios e tudo mais, a pessoa acharia aquilo uma loucura. Então, o que a gente consegue perceber agora do que os NFTs estão trazendo são uma série de revoluções novamente para as maneiras como nós fazemos negócios, nós nos relacionamos, e que talvez agora, quando a gente mostra coleções de pixels, isso aqui, na verdade, nada mais é do que aqueles primeiros sites iniciais da internet que mal chamavam a atenção. É óbvio que agora isso aqui tem uma outra lógica, porque o que é mais relevante por detrás dos cyberpunks não são talvez as características de cada um deles, mas os protocolos, a tecnologia que permite que isso aconteça. Então, a Web 1.0 tinha essa lógica, né? Sites como Yahoo, GeoSites, Alta Vista e assim surgiram nesse sentido. E aí veio a Web 2.0. E a Web 2.0 teve, na verdade, não um avanço tecnológico, porque os sistemas eram basicamente os mesmos. O que houve foi um conjunto de técnicas de design que permitiu executar essas páginas da web já com alguma noção mais dinâmica. Isso começou a permitir que nós, como usuários, possamos gerar conteúdo nestes sites até então estáticos. Essa é a grande transformação, inicialmente com os blogs, a própria Wikipedia, que permitiu que nós entrássemos e editássemos e criássemos o conteúdo agora em conjunto. Depois isso começou a avançar com a capacidade tecnológica de quantidade de dados para fotos. Depois das fotos nós passamos para os vídeos e agora já se está entrando na hora e na era até mesmo da realidade virtual, que usa muito mais, né, conteúdos e capacidade computacional. Então, a Web 2.0, diferente da Web 1.0, ela tem o seu conteúdo gerado predominantemente pelos usuários e um processo em que muitos produzem e todo mundo consome, né? E aí chega a Web 3.0, que está relacionada aos NFTs. Ela vai muito além da interatividade. Alguns falam que é uma terceira onda que vai estruturar todo o conteúdo que é disponível na rede mundial no que é chamado de web semântica. Então, é uma chamada web inteligente porque ela consegue não mais apenas classificar conteúdos, mas criar relações entre todas elas. E é exatamente isso que a gente está vendo agora acontecendo com uma série de sites mais personalizados para cada internauta, publicidades cada vez mais inteligentes, relacionadas em comportamentos, o uso da inteligência artificial para fazer todo esse processamento, as próprias criptomoedas que estão surgindo neste contexto, a realidade virtual e a aumentada que eu comentei, e muitos outros. Então, a gente percebe que agora sim, graças a novas tecnologias, o movimento da Web 3.0 está impulsionando várias mudanças. E é isso que eu estou querendo chamar a atenção de vocês, para que vocês comecem a prestar atenção, participar dessa onda desde o início dela, compreendendo, pesquisando, especialmente sobre a perspectiva das mudanças e das relações com o direito. E aqui a gente pode ver, né, uma diferença, por exemplo, desse gráfico entre as empresas da Web 2.0 e as empresas da Web 3.0. Na Web 2.0, a gente vê aqui Google, Dropbox, Spotify, entre outras. E do lado da Web 3.0, o que a gente vê Cia, Filecoin, Streamer, Eraser, uma série de empresas que, na verdade, não tratam exatamente mais
de sites e de serviços, mas de protocolos. Na verdade, elas ajudam a fazer com que a informação seja fluida e mantida por todos nós. Essa é uma das grandes sacadas. E dentro da Web 3.0, vem surgindo cada vez mais o tal do metaverso. O metaverso, ele surge, enfim, alguns falam, né, na obra de 1992, lá do Neil Stephenson, Nevasca, quando ele faz essa referência, mas também no Second Life, que foi aquele jogo em que os personagens já podiam interagir num ambiente virtual. Hoje, o Roblox e o Fortnite têm sido os que estão mais avançados na construção desse universo, entre aspas, paralelo, e a gente ouviu agora o Facebook, o atual Meta, falando muito da intenção de adotar isso na plataforma. Então, o que o metaverso faz é trazer essas tecnologias todas que eu acabei de mencionar da Web 3.0 para um nível de interação único e que a gente não está acostumado e que é disruptivo. Então, nós saímos do papel, passamos para telas de computadores em 2D, em duas cores, né? Sistema MS-DOS, passamos a ter o mouse como uma forma de interface com a tela, além do teclado, começamos a ter monitores coloridos, começamos a ter o uso de áudio e de imagens, passamos para vídeos e agora estamos entrando nessa seara da virtualidade, onde a gente consegue se perceber presente e sentindo-se presente num ambiente que, na verdade, não existe, que é virtual. E quando a gente relaciona isso, por exemplo, com um NFT dentro de uma galeria de artes digital, é possível imaginar que se tenha logo mais à frente uma galeria, um museu digital, que você acessa apenas usando um dispositivo de realidade virtual, e você faz lá a visita, e para entrar nesse museu você precisa ter um ingresso, que é um NFT, você vai adquirir esse ingresso online, que pode valer por 5, 10 anos ou pela vida toda, um dispositivo que faz você acessar lá e ver na galeria uma série de outros NFTs famosos, por exemplo, Cyberpunks, você vai poder assistir e ver a coleção lá em pessoa, e todos esses NFTs são negociáveis, quer dizer, esse seu ingresso vitalício para acessar esse museu, em tese, você pode revender, inclusive com lucro em algum momento, né? Então, isso é só para a gente ter essa noção. Aqui tem só para referência, isso aqui é algo que ajuda a gente a pensar melhor depois do ponto de vista tecnológico, sobre os padrões que são utilizados para poder se criar NFTs. Já existem vídeos na internet, quem quiser entender melhor, isso aqui é algo que a gente pode conversar em algum momento, como que nós, cidadãos comuns, já podemos criar, vender e comprar NFTs. Basta a gente ter aí uma carteira especificamente para isso, utilizar uma moeda, a Ethereum tem sido a preferencial, principalmente para os usuários iniciais, e aí tem toda uma lógica de como isso funciona, né? Então, a síntese aqui, meus caros, para a gente encerrar a questão-chave a saber o NTF ou o NFT é algo que precisa, deve e será regulado? De que modo? Será pelo direito, será pelo mercado, será pelas próprias tecnologias? Então, a regulação desses NFTs é algo que nos interessa saber. Ou ainda, como que o seu uso inovador do direito, os smart contracts, propriedade digital, entre outros, como esse uso abre campo para inovações e transformações em institutos, conceitos e atividades como nós conhecemos elas hoje. Então, é aqui que eu estou instigando vocês para podermos entrar em algumas pesquisas, TCCs, iniciação científica, produção de artigos, para conseguir compreender todos esses fenômenos. Os smart contracts são uma das questões que são, assim, fantásticas, porque o NFT, ele não só traz uma imagem, uma música, ele pode trazer dentro dele um smart contract. Como assim? Ele pode já estabelecer um código, né, uma espécie de algoritmo, que já estabeleça que toda vez que trocar a propriedade do NFT, o valor que for pago e negociado vai retirar um percentual e encaminhar ao que criou originalmente esse NFT. Então, por exemplo, o artista musical que cria uma música como um NFT e coloca isso, né, numa plataforma, toda vez que ele vender um NFT ou que alguém que tem um NFT revender, ele ganha um percentual automaticamente. É quase como se, na época dos CDs ou DVDs, quando alguém comprava um CD musical e toda vez que ele enjoava daquele CD e ele repassava para alguém, essa venda gerasse um royalty para o criador. Isso é um exemplo de smart contracts, mas existem vários outros. Já começa a existir no Brasil, por exemplo, uma empresa que está realizando a digitalização de propriedades imobiliárias, permitindo que a venda se dê por meio de outros mecanismos digitais.
Então, assim, é uma realidade que está presente e eu quero muito que vocês embarquem e participem. Eu deixo ao final aqui alguns problemas de pesquisa, como, por exemplo, qual é a compatibilidade, qual é a recepção dessa nova tecnologia e esses novos usos pelo direito civil? Como é que a gente analisa do ponto de vista do direito contratual os smart contracts? Capacidade civil, o que vale do ponto de vista desse smart contract? Segundo, como é que eu posso ver a questão, por exemplo, dos próprios negócios em si, né? Das condições que aperfeiçoam o negócio? Como é que a gente pode ver a relação de propriedade, de titularidade, de posse? Segundo, as questões de segurança, privacidade, acesso aos dados, de acordo com o que a gente tem de legislação. Então, existem discussões sobre isso e qual é o nível de segurança desse tipo de tecnologia. Outro é a aplicabilidade e limites da nossa legislação processual, que protege direitos de posse e propriedades quando a gente se aplicar ao ambiente digital. Muda alguma coisa? Qual que é a extensão de direitos de personalidade da pessoa natural para a sua representação digital? Na hora em que você puder criar a sua identidade por meio de um NFT que é seu, único e exclusivo. Como é que faz? Né? Então, aqui tem, olha, os próprios NFTs é um tema de pesquisa. A BitNation é uma coisa fantástica de se estruturar. Se criou, na verdade, uma espécie de nação digital, onde nós podemos realizar todos os atos que são considerados oficiais da vida civil e da vida pública por meio de tokens. Então, vale a pena estudar o BitNation. Como é que ele transforma isso? Em tese, as pessoas podem entrar nesse BitNation, gerar registros de propriedade, gerar casamentos e uma série de atos que, a princípio, eram considerados atos exclusivos do Estado. Como é que se dá essa questão da digitalização da propriedade que eu falei, privacidade dos dados, ausência de autoridade central monetária, como conviver com essa condição, isso já é um tema muito comum para o blockchain e para o Bitcoin. Sustentabilidade nos usos dos NFTs, esse é um outro tema que eu acho muito interessante, porque essa tecnologia toda gera uma quantidade de consumo de dados absurda, isso tem impactos da condição da sustentabilidade. Por outro lado, abre possibilidades de proteção ambiental que a gente não imaginou. Vide, por exemplo, já pesquisas que estão sendo feitas para se criar NFTs para cada uma das árvores que façam parte de um projeto, de um parque, de um bosque. Em tese, a gente vai poder realmente ter um monitoramento de digitalização verificável e individualizável de cada uma das árvores que existam no planeta. O que isso tem em termos de positivo para a inovação sustentável e o quanto o uso atual dos NFTs gera impactos? É um tema de pesquisa. E a exclusividade e as prerrogativas da advocacia em smart contracts. Isso aqui eu acho muito interessante de pensar. O direito está sendo transformado e os contratos e uma série de negócios que, a princípio, sempre foram realizados de acordo com a legislação brasileira, sobre a supervisão necessária e obrigatória de um advogado, sendo feitas agora de forma ou por meio de profissionais da área tecnológica, ou, o que é mais incrível, diretamente pelos algoritmos. Os contratos se fixam e se estabelecem entre os próprios sistemas. Como é que fica essa situação? Então, essa é uma lista completa, assim, inicial, completamente introdutória, que eu queria dizer. A cada dia, a cada momento, eu tenho atualizado esse banco de dados aqui. Deixo disponível para quem quiser depois esse link, vou colocar aqui no chat da apresentação. E quem quiser mais informações pode entrar em contato pelo e-mail, como eu falei, e por meio deste e-mail a gente pode fazer a restante das nossas conversas. Então é só falar lá com juliogarcia@unibel.br e nós seguimos o nosso papo. Eu deixo agora à disposição para tirar dúvidas, questões, e agradeço muito a todos que vieram e os que estão assistindo isso agora gravado e que queiram fazer o contato na sequência.